A gente viu agora a taxa Selic subindo, né, nas últimas reuniões. Como que você está enxergando o Brasil, a economia brasileira, nesse atual momento? Ô Bruno, falando sobre a questão econômica do Brasil agora, como que você enxerga, como é que o Brasil está nesse momento, na sua opinião? A gente viu agora a taxa Selic subindo, né, nas últimas reuniões. Como que você está enxergando o Brasil, a economia brasileira, nesse atual momento? Uma história triste, agora o Brasil. Porque, apesar da gente ter obtido recordes sucessivos de arrecadação, porque se você pega as manchetes desse ano, vai em janeiro, olha a manchete assim, recorde. Fevereiro, recorde. Março, recorde. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, tudo recorde. Novembro, provavelmente será outro recorde. Acho que vai ser recorde atrás de recorde o ano inteiro. Se Fórmula 1 é a volta mais rápida atrás de volta mais rápida. E mesmo assim, mesmo arrecadando muito mais do que em anos anteriores, o Brasil ainda consegue gastar mais do que arrecada. E não fecha a conta de jeito nenhum, né? E aí, o que acontece quando não fecha a conta? Você tem déficit primário, ou seja, a diferença entre arrecadação e gasto. Só que depois ainda vem a parte dos juros da dívida. E aí o resultado é um déficit nominal, quando você soma esses juros, que passa de 1 trilhão. E por que isso é muito ruim? No Brasil, o Ivan Lessa, um jornalista, dizia que a cada 5 anos a gente esquece o que aconteceu nos 5 anos anteriores, né? Então o pessoal já esqueceu, porque foi em 2019, mas a gente teve a reforma da Previdência. Vocês lembram qual era a expectativa otimista da reforma em termos de economia? Não me recordo. Era 1 trilhão nos próximos 10 anos. Só que veio a pandemia e a gente gastou 1 trilhão. É, exatamente, foi pra baixo. E agora a gente gastou 1 trilhão de novo. Saiu até esses dias, né? E o déficit da Previdência tá aumentando. Então, a gente começa a ficar numa situação difícil. Sim. Porque cortar gasto é complicado. Depois que você coloca os aumentos, né, o orçamento vai ficando engessado. Aumentar a arrecadação ainda mais é complicado. Aí o pessoal de multinacional também já vai começar a ir embora, né? Porque as empresas... Não, e aí você começa a afastar o investidor estrangeiro também. Porque como é que o governo, ele basicamente se financia? Ele pode ter dividendo de empresa estatal, etc. Mas são 3 formas básicas, né? Você consegue aumentar impostos. Se você quer mais financiamento, você vai lá e aumenta o nível de imposto. Só que tem um limite para isso, porque é uma política que ela não agrada a sociedade, sobretudo quando o imposto é sobre muita gente. Por isso que várias vezes o governo, quando tenta aumentar imposto, ele tenta aumentar sobre os ricos, porque é minoria, então ele não perde muito voto com isso. Mas mesmo assim, é mais interessante aumentar imposto no começo do governo do que no final. Porque fica muito fácil bater num governo que aumentou imposto. Então já aumentou a arrecadação, já tem um nível muito alto, é difícil continuar aumentando. Tem aquela famosa curva teórica de Laffer, que diz o seguinte, né? É uma curva onde você vai subindo a arrecadação, o nível de alíquota, e você sobe a arrecadação. Então você tinha 0 imposto, subiu para 10, você arrecada mais. Tinha 10 de imposto, subiu para 20, arrecada mais. Só que depois de um certo nível, e não se sabe que nível é esse, não adianta pensar, é 50, depende da sociedade, porque tem sociedades onde o pessoal acredita mais no governo e outras que não. Mas vamos colocar que quando o imposto chega, por exemplo, 40%, ao invés de aumentar a arrecadação pode vir a cair. Porque isso aumenta a informalidade, isso diminui a atividade econômica. Então era o cara que fazia alguma coisa e fala, pô, esse tanto de imposto já não compensa mais, porque no final, ainda mais se o imposto é sobre receita. Talvez não sobe nada em termos de lucro. Então aumentar imposto está deixando de ser uma opção. A outra opção que o governo tem é emitir dívida. Só que, por conta do descontrole fiscal, o que aconteceu com os juros dos títulos públicos? Estão nas alturas, pô. A gente viu outro dia o IPCA mais 2029 batendo IPCA mais 7. Sim. Absurdo, tá Isso não acontecia desde a época do governo Dilma. Lá chegou a IPCA mais 7,8 se a gente olha o 2035. Então você começa a ter um custo muito alto para emitir dívida. E no Brasil também a gente tem um perfil de dívida muito ruim. Porque nos Estados Unidos, eles emitem muita dívida pré-fixada. Então, durante anos, os americanos emitiram títulos com vencimento de 30 anos com juros de 1%, 2%. Veio uma inflação de 10% pós-pandemia, basicamente, pagou anos de dívida. Sim. Aqui no Brasil, não. O investidor, ele não compra muito pré-fixado. Porque aquele que estuda, ele vê que a nossa história ela é altamente inflacionária. Se o pessoal que está em casa quiser fazer uma pesquisa simples, vai lá no site do IBGE e olha a inflação acumulada dos anos 80 até 94. Chutem quanto que foi. Nossa. Acumulada? Dos anos 80 até 94. 14 anos? Puta, acumulada? Vou chutar aí uns 250%? 250%? Foi 13 trilhões. Nossa. Trilhões. Pega no site do IBGE. 13 trilhões de inflação acumulada. Caraca. Da década de 80 até 94. Se uma inflação de 100% são preços dobrando, imagina o quanto os preços subiram para ser trilhão.
O Brasil foi um dos raros países que conseguiu ter esse caso de hiperinflação sem passar por uma guerra. Então, quem olha a história fala, cara, prefixado no Brasil não é uma boa, né? Sim, se é você for ter, você vai ter menos. Então, se você pega na dívida pública brasileira, tem pouco prefixado. O que tem muito? É pós-fixado. É o pessoal atrelado à Selic. Sim. Até porque o brasileiro é conservador nessa parte dos investimentos. O brasileiro adora uma aposta, adora uma loteria, uma bet, mas na hora de botar dinheiro ele quer algo parecido com a poupança. Então o Tesouro Selic, mais ou menos 45% da dívida pública está atrelada à Selic. Que tal? E aí você vê o seguinte, a gente tem uma inflação subindo. A política de um banco central sério, de um Copom sério, é aumentar a Selic para conter a inflação. Só que quando você aumenta a Selic, você está tornando o serviço da dívida mais caro. Então, esse déficit que está em 1 trilhão, desse 1 trilhão, os 800 bilhões é juros da dívida pública. Vai ficar mais alto. Então, começa a ficar muito complicado. Pode entrar numa situação conhecida como dominância fiscal, onde a parte fiscal ficou tão ruim que isso acaba tirando capacidade do Banco Central fazer política monetária. Nossa. Mas aí, nesse caso que nós tivemos agora, que aumentou para 11,25. E o último ponto é criar dinheiro, né? Diga. Não, o que eu ia falar é o que você acha? Porque tem pessoas que falam, mas não podia ter aumentado a taxa. Aumentou, nossa, vai quebrar o varejo. Tal. Foi certo esse aumento? E eu queria que você explicasse, Bruno, por quê? As pessoas não entendem por que tem que ter esse controle, inflação e a taxa de juros. Elas não conseguem entender o porquê que aumenta a taxa. Eu queria que você explicasse isso um pouquinho para eles. Bom, eu acho que no Banco Central, lá no Copom, as cabeças que estão lá são muito mais qualificadas do que boa parte do pessoal que está em casa, inclusive do que eu, para falar qual é a taxa Selic certa no Brasil, né? Tanto é aquela piada conhecida, né? O Banco Central vai lá, mexe com a taxa Selic, e aí tá o Joãozinho em casa, 30 anos morando com a mãe, falando, mas era pra baixar a taxa. Cara, se o Copom tomou decisões em unanimidade, e esse é um ponto importante, porque uma coisa é você ter uma decisão dividida, né? 5 querem uma coisa, 4 querem outra. Outra é você ter tanto o pessoal que entrou na época do Bolsonaro, quanto o pessoal indicado pelo governo Lula, adotando o mesmo caminho. Que foi, nas últimas reuniões, a subida da Selic. Então não foi uma decisão dividida. Uma decisão que todos tomaram juntos. E por que eles tomaram a decisão de aumentar a Selic recentemente? O que foi um cavalo de pau, considerando as expectativas do começo do ano. Porque se a gente volta em janeiro, você tinha expectativa do Itaú, Bradesco, Research por aí, de Selic em 9%. Sim. A Selic chegou a 10 e pouquinho e já começou a subir. Então isso não era esperado no começo do ano. O que pesou foi a parte fiscal. Então isso acabou tendo que alterar a direção das decisões do Copom. E por que o Copom está elevando a Selic? Para controlar uma inflação que já está começando, no prazo futuro, a desancorar, a sair dessa meta de inflação que a gente tem de 3%, com o teto em 4,5%, né? Porque tem uma banda de tolerância de 1,5 pontos para cima ou para baixo. A de baixo a gente raramente usa, usou no governo Temer, para dar a César o que é de César. A de cima constantemente a gente usa. Então esse ano, por exemplo, vai extrapolar, tá acima. E aí, quando isso acontece, vai lá o presidente do Banco Central escrever uma cartinha para o Senado falando sobre por que ele não atingiu a meta de inflação. Então, é um trade-off que a sociedade brasileira acaba tendo que fazer, pelo seguinte. Quando você aumenta a taxa de juros, é ruim. Como você falou, o varejo sofre com isso. Pra caramba, né? Você tem empresa, Magazine Luiza, Casas Bahia, que na atividade operacional dela, ela tem resultado. Ou seja, você olha o EBITDA da empresa, que é basicamente o lucro antes de impostos, juros, amortização, depreciação, é positivo. Só que depois você tem a parte financeira. Aí entra o serviço da dívida, tira todo o dinheiro, a empresa tem prejuízo. Sim. Porque eles emitiram muita dívida quando a Selic estava a 2, a Selic vai para 11, quebra, fica muito ruim. Então tem muita gente que sofre, porque essa empresa que está agora estrangulada, ela não contrata mais gente, ela demite algumas pessoas, esse pessoal demitido não tem mais renda, como eles não têm mais renda, vão consumir menos os outros. Os outros, como a renda deles ia virar, né, através do consumo, renda de outra pessoa, também tem menos renda. Então entra num ciclo negativo que acaba fazendo a inflação diminuir. Então, o que essa política mostra é que, apesar de ser negativa, essa retração da economia, ela não é tão negativa quanto ter uma inflação muito alta. Vale a pena causar esse mal a alguns para evitar o mal que afeta a todos, que é a inflação. E que, inclusive, costuma afetar mais quem menos entende o fenômeno, que é o pobre. Sim. Isso, porque exato. Quando a inflação sobe, digamos que a gente esteja falando de preços 10% mais altos no mercado. 10% mais alto no mercado não muda nada na vida do André, não muda nada na vida da Carol, não muda nada na minha vida. Porque o que a gente consome perto do que a gente ganha é pouco. Além disso, a gente investe no exterior, que está subindo 50% esse ano em reais. A gente investe no Bitcoin, que dobrou de preço.
A gente investe em fundo imobiliário, que o IFIX está caindo, mas está pagando um dividendo muito bom. Tem posição em ações, que podem estar caindo algumas, mas no longo prazo elas têm uma certa proteção pela inflação, porque são empresas que reajustam preço. E pagam dividendos. Exato, a gente tem uma proteção. A classe média já é mais afetada do que a gente, porque consome mais do que ganha, só que também tem uma proteção. O cara tem a sua casa própria, o cara tem algum tipo de aplicação, ele comprou um pouquinho de Bitcoin, ele tem título público. Agora, quem não tem nenhum tipo de proteção é o pobre, porque tudo que ele ganha ele consome. E agora o que ele vai consumir tá 10% mais caro. Ou muito mais, né? 10% é até conservador, porque com uma inflação de 5, tem item que tá subindo 20, pô. É o feijão subindo 18, a carne subindo 30. O azeite. Só que no IPCA fica 5 porque, cara, passagem aérea tá caindo. Que o pobre não tá usando passagem aérea, né? Mas tá caindo. E aí aquilo traz o IPCA pra baixo, que o IPCA é uma média. Não tem como ela ser mais alta do que os itens da média. É como se a gente fosse fazer aqui do pessoal que tá assistindo, uma média da altura de quem tá assistindo essa transmissão. Aí tem um cara de 1,80, tem a mulher de 1,60, tem outro de 1,70. A gente fala, a média deu 2 metros. Não, a média fica entre os integrantes da média. Então o IPCA é igual. Não precisa o governo fraudar o IPCA. Ele já vai ser trazido pra baixo por conta de, sei lá, carne de carneiro, que é 40%. Assim funciona.